ותמיד כל היום שמי מנועץ, לכן ידע עמי שמי. Vamos lá, né? Eu vou explicar então por que que a gente tem essa certeza, né? De que o nome de Deus, a pronúncia não era Yehová no início, tá? Alguns descartam rapidamente a forma Jeová como sendo o que eles falam uma criação posterior, uma forma híbrida. Outros falam que com certeza não era a forma original do nome de Deus. Outra coisa, um problema do vídeo dele, né, é que ele só fala, não mostra nada, não mostra livro, né, não mostra nada. Não tão rápido. Veja bem que o hebraísta altamente respeitado Wilhelm Gesenius, no dicionário hebraico e caldeu das escrituras do Velho Testamento, ele disse: os que acham que Jeová era a pronúncia real do nome de Deus não estão totalmente sem base para defender sua opinião. Assim se podem explicar mais satisfatoriamente as sílabas abreviadas Yehô e Iô, com que começam muitos nomes próprios. Não mostra nada. Interessante que o professor da fundação da Universidade de Indiana, Eric Rasmussen, ele diz que alguns estudiosos recomendam Javé, ele fala, porque acha ser um ataque insidioso contra Jeová, uma tentativa de torná-lo um Deus tribal ao invés do único Deus verdadeiro. E é interessante, em livros que atacam a Bíblia Sagrada e criticam o Deus do Antigo Israel, o Deus do Velho Testamento que eles falam, eles usam a forma Javé de uma maneira bastante ridicularizada. Eles zombam da atuação de Javé. Também você entra num culto, você nunca vai ver evangélicos falando em Javé. Eles defendem nas suas discussões teológicas que a forma Jeová é errada, né? Como no caso do autor do canal do YouTube Hebraico Pro, ele disse que a forma Jeová com certeza não era a forma correta da pronúncia usada pelos antigos israelitas. Mas esse povo, eles não usam o nome Javé, a qual defendem, na sua conversa diária, não usam nas suas orações, não usam nos cultos, enfim. Olha que Wesley Buchanan, um professor emérito do Novo Testamento, George Buchanan, no Wesley Theological Seminary, ele disse assim: a forma original do nome divino era quase certamente 3 sílabas, não 2. Ou seja, não era Javé. Aí ele prossegue: os dados acumulados apontam fortemente na direção de uma palavra de 3 sílabas. Entendeu? Então, até mesmo o professor Rolf Furuli, professor de línguas semíticas da Universidade de Oslo, ele diz que 2 formas modernas de Yod-He-Vav-He, ou seja, YHWH, são usados nas traduções da Bíblia, Javé e Jeová. Elas possuem diferentes vogais, sendo que a primeira tem 2 sílabas, enquanto a segunda forma tem 3 sílabas. Tenho apresentado o argumento de que a pronúncia Yahvé deve ser excluída. Não mostra nada. Deve ser excluída como uma forma próxima da original, por 2 razões principais. Primeiro, veja só as razões que ele coloca. Interessantes as explicações do professor Rolf Furuli. A primeira explicação do professor é: Javé não tem base alguma em textos hebraicos sem pontuação ou no texto massorético. E segundo, Yahvé ou Javé tem 2 sílabas, enquanto os nomes teofóricos sugerem que Yod-He-Vav-He ou YHWH tinha 3 sílabas, como é encontrado em Jeová. Interessante, gente. A primeira declaração de Rolf Furuli diz muito. Quem não presta atenção nos detalhes se dá mal. Ele fala que não há base em textos hebraicos sem pontuação para a pronúncia Javé. Ou seja, se você lê o texto hebraico, ele é Abjad. Ou seja, originalmente ele era Abjad, sem vogais. E neste ele diz que não há base para a forma Javé.
Ora, como se o texto era Abjad? Simples. Era Abjad, mas eram Mater Letiones. Cada consoante ali tinha o som de vogal. Portanto, podemos concluir que a forma Javé se descarta. Se descarta porque usando ali a forma das Mater Letiones, assim como nós sabemos que no Talmud dizia, eles proibiam, dizendo assim, lá no segundo século, os judeus não podem pronunciar o nome de Deus segundo as suas letras. Que letras? As consoantes, que tinham som de vogais, gente, Mater Letiones. E se ler do jeito que está ali, cada consoante com som de vogal vai dar a pronúncia Jeová, e não Javé, nunca Javé. E outro ponto, quando ele diz aqui, Rofuruli, não tem base no texto massorético também. Se você olhar a forma como eles vocalizaram, não dá para tirar em lugar algum, você não encontra em lugar algum a forma Yahvé. Eles não colocam a forma Yahvé. Os que defendem aqui o nome e a forma Jeová na forma Jeová, eles apresentam motivos. Aqui nós já vimos vários motivos, inclusive uma das explicações deles é sobre o uso do nome de Deus nas formas dos nomes dos filhos dos antigos israelitas. Uma coisa que todos devem ter em mente é que os nomes teofóricos, eles eram nomes que os pais davam aos filhos e tinha o nome dos deuses que eles adoravam embutido no nome do filho, seja no começo como prefixo, seja no final do nome como sufixo. De forma que os nomes teofóricos, teó vem de teós, nomes teofóricos se referem ao nome de pessoas que tinham embutido o nome de Deus. Então, olhando esses nomes não se perderam as pronúncias desses nomes. Podemos encontrar indicações de qual era o nome de Deus. Então, jamais, nunca, os judeus leram o nome de Deus como Yehová. Tá? Não, porque eles sabiam que eles tinham feito, tá? Então eles nunca usaram esse nome, né? Tá? E Jeová não fica errado, tá? É possível, né? É possível que no hebraico existisse uma palavra assim, tá? Possível, né? De toda forma, nem o Jeová nem o Yehovi existiam. Vem dessa questão aí. Bom, já expliquei. É muito interessante, porque cada coisa que ele fala, né, ele vai se complicando cada vez mais, tá? Aí, né, o rapaz lá que gravou o vídeo, ele fala, olha aqui, né, o cara do Hebraico Pro, ele vem aqui, ele mostra o nome de Deus, mas ele não lê da maneira como os massoretas pontuaram para ser lido, né, que é Ievá, né, Ievá, né. Então, por aí, você já vê que ele é uma pessoa que não entende nada de hebraico, tá? Outra coisa que ele falou aqui, né? Todos os nomes que terminam em Vav e Re se pronuncia Vá, tá?
e Nínive, né? Termina com Vav e Re, mas pronuncia-se V, né? Então, o autor do canal Hebraico Pro, ele menciona aqui, fazendo um contraponto, né, uma discordância sobre a minha afirmação, de que os nomes terminados em Vav e Re sempre pronunciam Vá. Eu me refiro a nomes próprios. Então, todos os nomes de judeus, nomes hebraicos mencionados nas Escrituras, terminado com Vav e Re, sem exceção, são pronunciados Vá no final. E isso realmente pode ser constatado. Aí ele em seguida cita o caso do nome Nínive. Eu gostaria de lembrá-lo que o nome Nínive não é judaico, não é de origem hebraica. Ele é um nome assírio, ele ocorre em Gênesis 10:11, e ele é pronunciado, por exemplo, no idioma acadiano, por Niniwa, ou seja, Vá no final. É um nome ali encontrado nas cartas de Mari, no século XVIII, por exemplo, com a forma Ninuwa. Então termina com Wa, mesmo no nome original lá deles. E provavelmente significa Rainha dos Céus. E ele é encontrado em escritas cuneiformes, né? Então, agora se referindo aos nomes judaicos mesmo, na Bíblia, sem exceção, você encontra todos esses nomes que eu citei, por exemplo, Alva, Gênesis 36:40, Rava, que é Eva, Gênesis 4:1, Ishva, Gênesis 46:17, Iva, em 2 Reis 19:13, Puva, e vários outros nomes aí são sempre terminados com Vá, quando tem Vav e Re em hebraico, sem exceção. Então, nomes de pessoas, nomes próprios, se ele encontrar alguma coisa, então ainda assim, estatisticamente, a gente tem um número elevado aqui de nomes terminados com Vav e Re, e agradeço pela colocação dele, que serviu para eu fazer uma checagem, mas ele pode mesmo dar uma olhada nesse tema, por exemplo, nas palavras de um erudito bastante respeitado, Gerhard Gertux. Ele é especialista na pesquisa do tetragrama e erudito específico da língua hebraica. Ele é presidente da Associação Bíblica de Pesquisa de Manuscritos Antigos. Ele, falando sobre esse assunto, fez essas observações de que os nomes judaicos, nomes hebraicos, sem exceção, quando terminados com Vav e Re, sempre são pronunciados Vá no final. Quando mostra, é muito engraçado porque ele lê uma coisa e fala outra. Tipo assim, no livro está escrito pedra e ele fala que é pau, tá? É bem assim mesmo. Então, prezado colega do Hebraico Pro, autor do canal Hebraico Pro, você afirma aqui a meu respeito que eu vejo algo, escrito uma coisa e digo outra. Mas será que isso não acontece realmente com aqueles que observam o tetragrama com as vocalizações e leem outra coisa? Por exemplo, vamos raciocinar comigo. Você pega uma Bíblia, por exemplo, a Bíblia João Ferreira de Almeida de 1848. E você lá, ao ler, encontra o nome Jeová normalmente, na forma até meia inglesa. E você lê, logicamente, se você estiver lendo, você não vai ler Adonai, não é verdade? Ou vai ler Adonai? Então, agora, se você for um judeu, você vai ver exatamente como se estivesse vendo a Bíblia João Ferreira de Almeida aqui nessa imagem. Ó. Você vai ver o nome de Deus, você não vai falar Senhor. Você não pode fazer uma coisa dessa, ver uma coisa e ler outra. Entendeu? É exatamente isso que você faz. Você acusa a mim e aqueles que seguem a adoração de Jeová de fazerem aquilo que você está fazendo. Você lê algo e fala outra coisa. No livro está escrito pedra e ele fala que é pau, tá? É bem assim mesmo. Você está com a sua mente, você vê que lá está pontuado para se ler, por exemplo, nos manuscritos está Jeová. Você vê que é isso. Por exemplo, Gênesis 3:14. Mas aí você lê Adonai. Aí você encontra o tetragrama e as vocalizações para se ler Jeová. E aí você lê Adonai. Você está vendo uma coisa e lendo outra. Então, se eu te der uma Bíblia em português com o nome Jeová, você não pode ler Senhor. Isso é um absurdo básico, lógico. Entendeu?
É exatamente isso que acontece. Você acusa outros daquilo que você pratica. É muito triste isso. Mas veja bem, olha, não fique chateado. Eu estou falando isso aqui apenas porque você gravou desse jeito, aprendeu errado assim com a tradição judaica. Os judeus, eles evitam falar o nome por uma superstição enganosa. Então eles observam o nome, mas falam Adonai. E isso serve aos interesses de quem será, na verdade? Em Êxodo 9,16, lá diz que Moisés foi ordenado a chegar na frente de Faraó e Deus disse uma declaração que ele tinha que repetir para Faraó. Lógico que por meio de Arão ele deve ter falado que Deus ordenou a ele dizer o seguinte, que ele ainda deixara Faraó vivo, não tinha, vamos ser direto aqui, matado o Faraó. Por quê? Aí o Deus Criador do Universo disse, para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então o nome de Deus tem que ser declarado em toda a terra. Qual é o nome? Êxodo capítulo 3, versículo 15 aparece, este é o meu nome, Zé Shemi. Não é? Então antes aparece o tetragrama com o nome de Deus. Então o nome era pronunciado sem impedimento, sem restrição, e era usado na adoração, na linguagem do dia a dia, nas correspondências dos judeus da antiguidade. Jesus mesmo, ao abrir a Bíblia no texto de Isaías 61, quando ele entrou na sinagoga, conforme Lucas 4, ele não falou Adonai, é óbvio que ele usou o nome de Deus. Ele não ia ler algo e falar outra coisa. É óbvio que o nome de Deus era usado sem impedimento. במגילת ישעיהו הנביא כתוב, רוח יהובה עליי, כי משך אותי לבשר בשורה טובה לעניים, ושלח אותי להכריז חירות לשבויים, ופקיחת עיניים לעברים, ואת הנדכאים לשלח לחופשי, ולהכריז על שנת רצונו של יהובה. היום הכתוב שזה עתה שמעתם מתקיים. Se alguém argumentar um absurdo desse de que os judeus não usavam o nome, como você sem perceber afirmou em seu vídeo isso, que os judeus da antiguidade falavam Adonai, que eles sempre falavam Adonai, errado. Se você se refere ao período pré-cristão, se você disse isso, mas antes era usado normalmente. A primeira evidência que nós encontramos de que o nome passou a entrar em desuso foi a partir do segundo século. E isso é um tema, é óbvio, para uma discussão muito mais ampla, e aqui eu não quero tirar mais tempo para fazer um vídeo tão longo. Mas o ponto em questão é esse, realmente Jesus pronunciava o nome sem impedimento, porque ele não seguiria as ideias de líderes religiosos que seguiam a tradição e evitaria o nome de Deus. Ele falou o nome, tanto é que o Talmud depois proibia não agora no tempo de Cristo, mas depois de Cristo, de se pronunciar o nome segundo as suas letras. É uma coisa que começou a entrar em voga de uma maneira generalizada bem depois do segundo século, por volta do segundo século. Então, é óbvio que o nome de Deus ele era conhecido. O Salmo 83:18 diz que as pessoas devem saber para que saibam. Entendeu? Então, o nome de Deus ele tem que ser conhecido. Isaías 42:8 fala: eu sou Jeová, este é meu nome, Ani Jeová Zé Shemi. Então, o nome de Deus ele é mencionado tantas vezes que só no capítulo 29 de Salmos tem 11 versículos, o nome aparece 18 vezes. Quer dizer que Davi, ao cantar, usava o nome sem restrição, e é o nome que mais aparece, mais do que qualquer outro nome nas Escrituras Sagradas. E isso em si já é uma evidência de que o nome é importante para o autor divino das Escrituras Sagradas, Jeová Deus.
Eu entendo que você coloca que o nome Jeová, você não é contra que se use esse nome. Eu decidi postar esse vídeo porque você contende de uma maneira até dogmática que a pronúncia não era Jeová. Não, de jeito nenhum, não era Jeová. Não é isso? Mas como é que você pode afirmar isso? Na verdade, se a pronúncia é exata, ninguém tem absoluta certeza. Ninguém tem certeza, não é? Então ninguém pode afirmar assim, que não era Jeová. Até porque a indicação é de que possivelmente era algo como Jeová ou Yahová, mas não Yahvé. É óbvio que não era Yahvé. Pode ser excluída, dizem alguns eruditos de ponta, como eu mostrei. Apesar que você disse que não mostra nada. Mas eu tinha falado no primeiro vídeo que tem a página Tradução Novo Mundo Defendida e que o tema é esse. Aí lá no artigo eu abordei de uma maneira mais ampla, mais dedicada ao assunto. Não mostra nada foi uma desonestidade, não foi? Dizer que eu não mostrei nada? Não tem várias referências de eruditos de ponta mostrando que realmente a pronúncia Jeová não é tão errada assim como o senhor supõe? Falar isso. Aliás, todos os livros falam isso, tá? Então não tem nenhum livro que diz que Jeová não é essa junção de Adonai com o nome de Deus, tá? Essa afirmação é errada. Pelo seguinte, nós encontramos vários, não são poucos, autores na Idade Média. Eu posso citar aqui Nicholas Fuller, do século XVII, John Buxtorf, John Lusden, que escreveu em latim Dissertationes tres de vera electione nomine Jehová, em latim, ele falando então sobre o nome, ele descartou, entre outros autores, que o nome de Deus seja uma sobreposição das vogais de Adonai ao tetragrama, as 4 letras hebraicas Yod Heh Vav Heh. Portanto, nós temos aqui uma novidade, não é, senhor? Autor do Hebraico Pro. Eu posso citar para você também, dar uma checada, uma olhada. Nós temos, por exemplo, o livro The Name of God Jehová, produzido pelo erudito Gerhard Girtogs. Ele fala ali no A5 de seu livro, na seção A5, ele diz que a forma que se diz que as vogais de Adonai foi substituída pelo Shevá, a vogal, o Hataf Patá ali foi substituído pelo Shevá. Ele fala que é uma coisa totalmente fantasiosa. Essa é a declaração que ele fala lá. Ele diz que é algo fanciful, ou seja, fantasioso. E isso é notável porque ele aborda sobre esse tema e diz assim, presta atenção, algo interessante. As vogais massoréticas atuais não são as vogais genuínas porque apareceram somente após 500 era comum. Então ele está dizendo aqui, pode apagar essa história desses massoretas, esses escritos, essas letras vocálicas para o tetragrama, pode esquecer, porque antes dessa época os judeus usavam, ele prossegue dizendo, as matreletiones para pronunciar a maioria dos nomes. Então ele está querendo dizer aqui que seja a forma híbrida ou não, mas ele está dizendo aqui que o que voga é a forma da Mater Letionis, como se lê na forma de Mater Letionis, é essa a colocação dele. Então, em outras palavras, ele não concorda com a colocação de que era as vogais de Adonai sobreposta ao tetragrama. Ele diz mais, alguns autores como Severi de Antioquia, veja bem, ele viveu ali por volta de 465 até 538 depois de Cristo, ou seja, na nossa era comum. E ele usava a forma Yehoah em uma sequência de comentários falando sobre João 8,58. Ele esclarece que este era o nome de Deus em hebraico e usou essas 3 letras Yehoah.
ou seja, bem aparentado, bem aproximado da forma Yehová ou Yehová. E veja a data agora, que época que isso foi escrito. Antes dos maçoretas. Então a ideia de que Jeová ou Yehová é a sobreposição de Adonai com Elohim parece que não está correta. E não é só isso, aqui ele citou apenas um autor, Severo de Antioquia. O erudito Gertrude está citando um, e os outros são muitos, gente, autores. Eu mesmo no meu último vídeo mostrei uma imagem do 2º século com a forma Yehová, e parece que foi totalmente desconsiderado como sendo apenas uma palavra a esmo. Mas veja bem, afirmar que nenhum livro diz o contrário, de que o nome não seja uma sobreposição de Adonai com o tetragrama, isso não é certo. Veja, Juan en Muraoka, os eruditos Juan en Muraoka, ele, na gramática hebraica bíblica, A Grammar of Biblical Hebrew, ele fala assim: a forma usualmente encontrada no Códice L, o leningradensis, que é Yehová, né, baseia-se no aramaico Shema, que significa o nome. Portanto, vemos aqui mais uma pessoa que não concorda com a tese de que o nome de Deus, conforme encontrado no texto maçorético da Bíblia Hebraica, não só no B19a, como também no Códice de Alepo, né? Então ele está dizendo aqui que não é a sobreposição de Adonai com Elohim, ele está dizendo que a forma mais usual, que normalmente e majoritariamente aparece no texto, que é Yehová, que tem o Shevá, no caso, e o Kamatz. Olha o que ele diz, isso aí é a sobreposição da palavra aramaica Shema, que significa o nome. Então ele não concorda que é a sobreposição de Adonai com o tetragrama. Fica claro isso. Então não podemos afirmar uma coisa de uma maneira categórica, temos que checar bem os dados apresentados. Fica claro então, ainda mais, as declarações adicionais de George Wesley Buchanan, onde ele diz que a pontuação vocálica disputada não pode ser usada como evidência de um jeito, seja para Yehová, ou de outro, para Yahová. Então ele diz que é algo que não é tão conclusivo assim. Então eu sei que realmente muitos livros, quando ele fala que a maioria dos livros, todos os livros que o autor do Hebraic Pro conhece, diz que o nome Yehová é uma sobreposição de Adonai com o tetragrama, com os caracteres hebraicos consonantais, realmente a maioria diz isso. A Enciclopédia Judaica diz isso, The Anchor Bible Dictionary diz isso, várias obras respeitadas repetem, mas repetem de uma maneira robótica, entendeu? E agora nós temos novas pesquisas de ponta apresentando outras opiniões. Mas o que fica evidente nesse assunto é que o nome de Deus ele foi removido por motivos bobos, né? Simplesmente porque dizem não se sabe a pronúncia do nome. E aí eles acabam removendo o nome e tirando, como eu mostrei várias imagens da Bíblia João Ferreira de Almeida antiga, que continham o nome Jeová sem restrição. Por que é que vocês que defendem a remoção do nome Jeová das suas orações, das suas conversas, das suas correspondências, enfim, por que vocês acabam removendo das suas versões da Bíblia sob pretextos tão fracos o nome que hoje identifica o Ser Supremo? Isso aí é uma resposta que nós sabemos que quem vai dar e como vai dar vai ser assim: vocês darão uma resposta ao autor divino das Escrituras Sagradas. É uma incoerência muito grande, porque pega aí a Bíblia Almeida do ano 1819, 1848, o nome Jeová está ali em todo canto. E depois você pega um Almeida mais recente, por exemplo, a Almeida de 1995 tem o nome Jeová, que eu lembro em apenas um lugar ou dois. E depois as outras Almeidas que apareceram não tem. Ora, se você coloca o nome em um lugar, por que não coloca em todos os outros onde o nome consta no texto hebraico? Por que essa incoerência de falta de uniformidade? Coloca num lugar e em outro não. Depois vem criticar a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a Bíblia usada em predileção pelas Testemunhas de Jeová e pelas pessoas mais bem informadas, de que é uma tradução que não é muito boa para a pesquisa da Bíblia. Vocês adulteram a Bíblia ao remover um nome e colocar uma palavra que vem na cabeça, uma palavra bel prazer. Isso é um crime contra o autor divino das Escrituras Sagradas. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada. Então é exatamente isso que nós observamos. Uma tradução onde as traduções seculares costumam remover o nome, ou se não coloca onde acha que deve. Quer dizer, perde a uniformidade.
O nome deve aparecer, sim ou não? Se a resposta for sim, coloque em todos os lugares. Se a resposta for não, não coloque em todos os lugares e receba um julgamento adverso daquele que disse que seu nome deve ser conhecido em toda a terra.